E se as pessoas que juram de pé junto que estão construindo o futuro e aquelas obcecadas em desconstruir o passado estiverem, na verdade, jogando rigorosamente o mesmo jogo? É o mesmo jogo e com as mesmas regras, né? Exato. E pior do que isso, e se esse jogo for tipo um mecanismo totalmente cego que matematicamente empurra a gente para a autodestruição? Hoje o nosso mergulho vai rasgar aquela cortina de fumaça clássica das disputas ideológicas que dominam a nossa sociedade. Sim, porque a missão aqui não é entrar na briga de quem tem razão na internet. Nossa, de jeito nenhum. A ideia é observar a verdadeira mecânica por trás das ações humanas. A gente vai analisar um conjunto de ideias fascinante que começa questionando palavras simples, tipo construir, e termina numa teoria brutal sobre termodinâmica, a profundidade da vida e, olha só, o que uma civilização verdadeiramente avançada faz com quem se recusa a evoluir. É um salto e tanto? Pois é. E um aviso logo na largada para quem está ouvindo: ao examinar as táticas de movimentos políticos, seja mais à direita ou mais à esquerda, a nossa análise vai ser puramente estrutural. Não tem nenhum julgamento moral ou de lado político aqui, tá? A ideia é só olhar para o tabuleiro de xadrez e entender como as peças se movem, sem torcer nem para as brancas e nem para as pretas. Até porque, se a gente se prende à torcida, perde a capacidade de enxergar o mecanismo por trás de tudo. E, bom, o primeiro passo para entender essa arquitetura do pensamento contemporâneo é quebrar uma ilusão bem básica criada pela nossa própria linguagem. Como assim da linguagem? É que a gente foi muito condicionado a acreditar que construir e desconstruir são forças diametralmente opostas, sabe? Tipo heróis e vilões numa historinha. Mas a realidade física, de fato, não funciona assim. Não existe essa dicotomia toda. Tá, não existe dicotomia. Não. O que existe é pura e simplesmente um processo contínuo de transformação. Se a gente olhar para a linguagem matemática, dá para perceber que toda equação produz o seu inverso apenas mudando o sinal. Ah, entendi. Inverteu o sinal. Isso. A gente pegou essa facilidade de inverter sinais no papel e acabou criando modelos mentais de extremos absolutos na vida real. Então a gente acha que existe, sei lá, carga positiva e negativa, matéria e antimatéria, e claro, o construtor e o destruidor. A mente humana adora colocar tudo em caixinhas. É, a gente adora um rótulo. Mas, olha, eu preciso colocar um pouco de atrito nessa ideia. Porque construir um hospital ou, sei lá, uma escola super tecnológica não é inegavelmente uma construção? Me soa um pouco contraintuitivo dizer que isso não existe como uma força isolada. Eu entendo o ponto, mas pensa da seguinte forma. Imagina uma floresta primária, um ecossistema super complexo e antigo. Tô imaginando. Se um grupo decide ir até lá e erguer uma infraestrutura fenomenal, maravilhosa, a sociedade inteira vai aplaudir aquela grande construção, certo? Com certeza, vão cortar fita e tudo mais. Exato, mas para que aquela fundação fosse erguida simultaneamente, tipo no exato mesmo milissegundo, a floresta que havia ali foi desconstruída, o solo foi totalmente alterado, o ecossistema foi dissipado. As duas coisas ocorreram juntas. Caramba, é verdade. Então, a questão não é que construir seja uma coisa ruim, tá? Não é isso. Mas sim que não há construção sem consumo e destruição de uma ordem anterior. É sempre uma transformação contínua do espaço. Entendi perfeitamente. E é aí que entra a jogada de poder da coisa, né? Porque, pensa bem, se eu sou um bilionário da tecnologia, eu vou jogar bilhões em marketing para que a sociedade foque apenas e exclusivamente no verbo construir. Com certeza. É a narrativa perfeita. Sim. Eu vou me posicionar como o grande arquiteto do futuro e convenço todo mundo a ignorar solenemente os recursos, os ecossistemas ou até os empregos antigos que foram triturados nesse meu processo. E esse é o ponto central da nossa análise. Figuras que, historicamente, se alinham mais a um pensamento de direita, como os grandes magnatas e empreendedores, monopolizam esse conceito de construção, porque isso gera, sabe, uma aura de autoridade que ninguém pode tocar. É a imagem do Salvador, né? Pois é, ao focar a narrativa da sociedade inteira apenas no aspecto positivo da transformação, eles acumulam status e poder absurdos.
Eles basicamente se tornam os deuses do progresso. Mas, olha, a outra face dessa moeda me intriga ainda mais. Porque hoje em dia a gente vê uma onda gigantesca de pessoas, muitas vezes associadas à academia e a uma esquerda política, cujo grande trunfo é justamente a desconstrução, né? O pessoal desconstrói a linguagem, as instituições, a moralidade clássica, a cultura das empresas. E qual é o produto final dessa suposta revolução? Porque o mecanismo é rigorosamente o mesmo. Como assim, o mesmo? É que, ao desconstruir um conceito que já estava estabelecido, esses atores começam a criar novos livros, vendem cursos online caríssimos, ganham cargos altos de consultoria em diversidade, assumem cadeiras de poder nas universidades e, claro, ganham milhões de seguidores. Ah, entendi. O lucro está na desconstrução. Exatamente. A retórica muda, o verniz ideológico é super diferente, mas a motivação subjacente e o resultado prático no fim do dia são idênticos. É a obtenção de status, prestígio, capital financeiro e o controle total da narrativa. Isso é um choque de realidade gigante. Porque fica parecendo que essas grandes ideologias modernas, que fazem a galera brigar no jantar de família ou no grupo da firma, são, no fundo, só campanhas de marketing executadas com maestria. É o que a estrutura aponta. Um lado vende a utopia de uma construção infinita e o outro vende a virtude de uma desconstrução constante. Mas os dois estão escondendo a destruição que causam para manter os próprios privilégios. Agora, me tira uma dúvida. Se o jogo é tão cínico desse jeito, por que a sociedade embarca nessa polarização com uma agressividade tão grande? Porque ninguém gosta de ser feito de bobo, né? A resposta para isso está lá na teoria dos jogos. E calma, para a gente não entrar numas equações matemáticas insuportáveis aqui, vamos usar uma analogia que reflete muito bem o nosso mundo digital de hoje. A metáfora do servidor de MMO. Ah, boa. Um jogo online. Isso, um MMO, para quem não está familiarizado, é um jogo online para múltiplos jogadores, tipo onde milhares de pessoas habitam o exato mesmo mundo virtual. Então imagina a nossa economia e a nossa estrutura social histórica como um servidor de jogo que já está online, rodando há séculos. Tá. E como qualquer servidor que já roda há muito tempo, os jogadores mais antigos já monopolizaram absolutamente tudo. Eles têm os melhores itens, os maiores castelos e formaram umas alianças, aquelas guildas de elite, que são inquebráveis. Perfeito. Esses seriam, no caso, os detentores do poder capitalista tradicional, certo? Eles chegaram no nível máximo do jogo e, obviamente, trancaram a porta por dentro. Não vão abrir mão dos recursos de jeito nenhum. Exato. O servidor é deles. Agora observa os novos jogadores. As gerações mais novas ou os grupos que foram historicamente excluídos desse centro de poder. Eles criam as continhas deles, entram nesse servidor antigo e dão uma olhada ao redor. E o que eles veem? Pela lógica fria da teoria dos jogos, eles percebem rapidamente que as chances matemáticas de alcançarem o topo, seguindo as regras atuais, são praticamente zero. Eles olham para o topo da montanha e veem que simplesmente não tem mais espaço. O ambiente, por design, desestimula completamente a participação de quem não faz parte das guildas que já dominam tudo. Nossa, e a reação instintiva não seria simplesmente desligar o computador e abandonar o jogo? Num ambiente puramente virtual, sim. Mas na sociedade real, onde o jogo é literalmente a sobrevivência e o status social, a reação precisa ser muito mais sofisticada. Já que eles não podem vencer no servidor antigo, esses excluídos começam a programar um servidor alternativo. Fazendo o próprio jogo. Exato. Eles criam um novo jogo com um novo conjunto de regras morais, focando no anticapitalismo, na cultura woke, na desconstrução. Eles fundam um mundo onde, sobre essas novas métricas que eles mesmos criaram, eles finalmente podem ser os líderes e os donos das novas guildas. Olha, eu confesso que eu adoro a imagem de um grande cassino para explicar isso, porque me vem muito à mente. É como se um grupo de jogadores estivesse sendo depenado noite após noite lá na mesa de roleta do cassino principal da cidade. Eles percebem que, no fim, a banca sempre ganha. A banca sempre ganha. É uma regra. Então eles se revoltam, saem batendo a porta da frente e resolvem abrir um cassino rival do outro lado da rua. Aí eles colocam umas luzes de neon alternativas, tocam umas músicas super revolucionárias,
dão os nomes subversivos para os drinks, mas se for olhar com lupa, a mecânica nas mesas de aposta lá dentro, a roleta continua completamente viciada para beneficiar os novos donos da casa. Essa imagem do cassino acerta bem no alvo. Ilustra perfeitamente a grande ironia da nossa situação. As regras fundamentais do jogo humano não mudaram absolutamente nada. A estrutura de incentivos do tal novo servidor continua a ser o acúmulo e o monopólio. É um marketing tribal, no fim das contas. Exatamente. Operando em larga escala. Pensa numa guerra de marcas, tipo Coca-Cola contra Pepsi ou PlayStation contra Xbox. É a grande ilusão da escolha. E nesse novo cassino da desconstrução, os novos gurus e influenciadores enriquecem da mesmíssima maneira. Vendendo a ilusão. Sim. Eles vendem o que a gente pode chamar de cápsulas vazias, sabe? Aqueles famosos cursos que ensinam a vender cursos ou palestras que só ficam repetindo uns jargões complexos, mas sem resolver nenhum problema de base da sociedade. Caramba! E do outro lado do balcão, consumindo tudo isso vorazmente, tá lá a base de seguidores. Aquela galera que compra a ilusão temporária de que, se engolirem aquela ideologia ou se consumirem aquele conteúdo direitinho, vão finalmente ser convidados para a área VIP do cassino. É uma esperança falsa, né? Muito. Eles viram praticamente personagens não jogáveis, os famosos NPCs do jogo. Ficam só repetindo frases de efeito do líder tribal deles, sem perceber que a nova elite não tem a menor intenção de ceder nenhum milímetro do seu novo poder. E o pior é que isso não é um fenômeno exclusivamente moderno, viu? É um padrão histórico de ciclos de exagero. É mesmo? Como assim? É que o exagero absolutista lá da monarquia gerou a guilhotina e toda a reação revolucionária. O exagero do poder punitivo de certas instituições religiosas acabou gerando um secularismo super radical. Até se a gente for para o mundo das artes, o exagero técnico e duro do realismo causou aquela rebelião supervisceral do romantismo. A gente vive de pêndulo, então. Vive de pêndulo. A narrativa na superfície é sempre essa de, olha, o grupo que está no controle é péssimo, é opressor e tem que cair. Nós somos moralmente superiores e temos a verdadeira resposta. Mas o motor que fica oculto por trás dessas revoluções todas é sempre a mesma forma de primata por status, território e dominação. Nossa, isso desenha um cenário bem sombrio pra gente. Porque se a humanidade continuar operando como um monte de tribos rivais, presas nesse cassino cósmico, batendo cabeça para ver quem acumula mais fichas imaginárias de status, a consequência óbvia é um colapso total. É uma panela de pressão e todos os lados estão só botando mais lenha na fogueira. A água tá fervendo. E é aqui que a nossa análise dá um cavalo de pau. A gente sai dessa sociologia mais cínica e mergulha direto na física e na ética. Como que essas dinâmicas de poder tão mesquinhas se conectam com a termodinâmica? Bom, essa é a ponte que muda o paradigma inteiro da nossa conversa. Qualquer físico vai te dizer que sistemas complexos entram em colapso devido ao acúmulo de entropia. Entropia. Isso. Entropia é, em termos bem simples, a medida de desordem ou de caos dentro de um sistema. Casa limpa e organizada. Exige uma quantidade enorme e constante de esforço e de energia para colocar cada coisa no seu lugar. Se a pessoa simplesmente parar de agir e sentar no sofá, a casa naturalmente vai acumular poeira, a louça empilha na pia, as coisas quebram e a desordem domina geral. Perfeito. O caos é o estado natural para onde as coisas caminham se não tiver um esforço contínuo de organização. E esse esforço contínuo para manter a organização e a energia útil é o que a gente chama de negentropia. Negentropia, tá? E onde a ética entra nisso? Pulo do gato genial nessa análise é justamente esse. É arrancar o conceito de ética, com E maiúsculo, lá das mãos da filosofia subjetiva ou da religião e colocar ele diretamente na física. A ética é definida aqui de forma super fria e lógica como a força de negentropia no comportamento de uma espécie consciente. Pera, então a ética deixa de ser só uma questão de ser bonzinho ou ter bons costumes e passa a ser uma lei de sustentabilidade estrutural do universo? Exatamente. Pensa nas implicações profundas disso.
Uma civilização que domina tecnologias de altíssima potência, que são capazes de manipular a matéria em nível atômico ou estelar, ela simplesmente não tem como sobreviver se for composta por indivíduos altamente entrópicos. Ah, os bagunceiros do sistema? Sim, os indivíduos egoístas que estão secados por aquele poder tribal que a gente falou, que operam só para inflar o próprio ego e status. Dar poder absoluto para mentes caóticas resulta, inevitavelmente, na desintegração de todo o sistema. O colapso, nesse caso, é uma certeza matemática, não é um castigo divino. Caramba. O que obriga a gente a reavaliar completamente a nossa própria noção de valor, né? Porque, hoje em dia, a métrica de valor da nossa sociedade é o dinheiro. Ponto. Uma empresa que desmata meia Amazônia pode ter um valor de mercado de bilhões de dólares. E aí a gente olha para a tela da Bolsa de Valores e diz, nossa, essa empresa é muito valiosa. É a ilusão do número. Pois é, mas a lógica física mostra exatamente o contrário, através de um conceito chamado profundidade lógica. Como que a gente traduz isso para o pessoal? A profundidade lógica é, na verdade, uma forma de medir a verdadeira riqueza do universo. Ela se refere à quantidade colossal de etapas, cálculos sistêmicos, simbioses e de tempo mesmo necessários para criar um estado organizado. Entendi. Dá um exemplo prático. Bom, um portfólio de ações na bolsa, por exemplo, ele pode ser apagado ou recriado em questão de minutos com umas 3 linhas de código de computador. A profundidade lógica de um número numa tela é pífia, é quase zero. Faz total sentido. Em compensação, se a gente pegar um ser humano, o funcionamento de um cérebro, ou o nosso ecossistema global inteiro, Esses levaram bilhões de anos de evolução. Bilhões de anos de tentativa e erro, de adaptação contínua, de cooperação microbiológica e de um refinamento estrutural insano para chegarem no estado atual. Nenhuma corporação, nenhuma inteligência artificial avançada e definitivamente nenhuma ideologia revolucionária de esquina tem a capacidade de reproduzir essa profundidade lógica. é inestimável. Muito. Portanto, destruir um ecossistema complexo inteiro só para gerar lucro financeiro de curto prazo não é apenas feio moralmente. É a definição máxima de entropia. É puro vandalismo cósmico. Ou seja, tanto o bilionário que joga lixo químico no rio para baratear o produto final, quanto o influenciador digital ali que fabrica histeria em massa e destrói a saúde mental de milhões só para vender mais curso, ambos estão operando com base na entropia pura. Sim, ambos. Ambos estão drenando a energia vital do sistema inteiro para terem ganhos parasitários. Eles são os agentes do caos que estão acelerando o colapso do nosso servidor. É exatamente isso. O que define a relevância verdadeira de um indivíduo para a continuidade do universo não é a qual guilda ou partido político ele diz que pertence, mas sim a capacidade individual dele de diminuir a entropia do sistema. A ética amplifica a potência da vida ao criar a organização. Já a antiética, que a gente convenientemente disfarça sob os nomes de lucro acima de tudo ou destruição a qualquer preço, apenas parasita essa mesma energia. Nossa, é muito denso isso. E isso leva a gente para a parte mais extrema e, honestamente, fascinante desse mergulho de hoje. Se nós assumirmos que tudo isso é verdade e olharmos lá para o cosmos, imagina uma civilização não primata que conseguiu a proeza de não se autodestruir. Uma sociedade que alcançou um domínio tecnológico impensável justamente por aplicar a ética como uma lei física rigorosa. O que diabos um sistema tão avançado faz com indivíduos que nascem ali ou surgem ali e se recusam a evoluir? Aqueles que insistem na parasitagem, no egoísmo e no tribalismo. Bom, a análise entra no conceito de exílio. Pois é, a ideia do exílio surge aqui. Mas eu confesso que, quando eu li isso, me acendeu um alerta vermelho profundo, sabe? Não é apenas o ápice da nossa cultura do cancelamento. Digo, pegar os seus oponentes políticos, seus adversários, e enviar eles para um planeta inferior não seria apenas um tribalismo com naves espaciais. Olha, de jeito nenhum. E é vital, mas vital mesmo, a gente fazer um corte cirúrgico aqui,
Porque essa é a maior armadilha para uma mente que está condicionada aos nossos joguinhos terrenos. Tentar igualar isso com a cultura do cancelamento é um erro tremendo. É pensar com a nossa mentalidade atual de primata. Onde está o erro? Uma civilização desse calibre está anos-luz além das disputas de macacos brigando por bananas ou por ideologias. Eles não estão debatendo no Twitter. Eles não estão lidando com opiniões divergentes. Eles estão lidando com medições empíricas de entropia. Não tem espaço para ideologia. Eles possuem a tecnologia real para medir, na prática, quanta desordem uma consciência projeta na estrutura da realidade. Caramba, então é medição física mesmo. É palpável. Exato. E é uma questão literal de sobrevivência, não é birra. Imagina manter indivíduos altamente entrópicos, contaminados por caos num planeta que tem tecnologia para destruir sistemas solares inteiros. Isso não é uma questão de intolerância política. É o mais puro e estrito protocolo de biossegurança cósmica. Nossa, tá. Então a analogia mais precisa seria lidar com um vírus infiltrado no sistema principal que controla uma usina nuclear gigante. Perfeito. É isso. Você não senta numa roda de debates para discutir ideologia com o vírus. Você não tenta convencer ele com argumentos morais. Você identifica a anomalia entrópica, extrai aquilo e coloca numa quarentena, num ambiente fechado, onde ele não tem os privilégios de administrador para explodir o sistema inteiro. É a sobrevivência da espécie. Essa é a mecânica nua e crua. Eles são exilados antes que destruam o planeta. Mas presta muita atenção na genialidade do que acontece depois, no destino desse exílio. O planeta inferior, né? Sim. Quando a análise menciona o exílio para planetas inferiores, a nossa mentalidade humana logo tenta visualizar isso como um descarte, sabe? Como um esgoto ou um lixão galáctico, onde a civilização superior joga o que não presta mais. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Não é um lixão. Não. Um planeta inferior atua, na verdade, como a escola de reabilitação mais rigorosa e eficiente de todo o universo. Pera, mas como um planeta inferior e cheio de caos pode reabilitar alguém? A tendência lógica não seria a pessoa piorar no meio da desordem? O choque de realidade é o único professor que resta para quem recusa a educação ética profunda. Pensa na pedagogia brutal e perfeita que é esse sistema. O indivíduo que idolatra o caos, o parasitismo e a falta de ética é removido de todo o conforto e da segurança daquela sociedade avançada. Aí ele é exilado num ambiente populado única e exclusivamente por outros indivíduos tão entrópicos quanto ele. Nossa. É colocar todo mundo que gosta de confusão no mesmo lugar. Exato. Através dessa convivência forçada e totalmente desordenada, sofrendo na própria pele a traição, as guerras, a escassez e o colapso constante que é causado pela falta de empatia e ordem dos próprios semelhantes, essa consciência encurralada pela dor, é vivendo as consequências brutais da ausência de negrotropia que esses exilados eventualmente imploram para aprender as verdadeiras regras de cooperação e o real valor da vida. É evolução forçada por saturação de caos. Caramba, é de puxar o tapete debaixo dos nossos pés, entender isso. A gente começou essa jornada questionando uma simples palavra. Lá na ilusão entre construir e desconstruir, vimos como isso, no fim das contas, é só uma ferramenta retórica para disfarçar a fome de poder de guildas que estão brigando pelo topo do servidor desse grande MMO humano. Um jogo de vaidade total. Sim, e depois a gente passou a compreender que esse acúmulo de vaidade e de poder tribal não é só uma coisa ruim socialmente. É uma ameaça física, de fato, à termodinâmica de qualquer sistema, ameaçando apagar bilhões de anos de profundidade lógica e de evolução. A gente sai de uma sociologia bem rasteira, que fica lá preocupada com likes e aprovação no nosso cassino social, e entra de cabeça num debate sobre as fundações da sustentabilidade em escala galáctica.
A ética deixa de ser interpretada como um manualzinho de bons costumes e passa a ser reconhecida como o cimento que impede o colapso estrutural da própria realidade. O que empurra a gente para a beira de um abismo gigantesco na hora de tirar as próprias conclusões. Eu quero muito que a nossa audiência segure essa ideia e mastigue ela ao longo da semana. Considerem muito bem essa definição profunda sobre a escola de reabilitação cósmica. É um reflexo interessante. Demais. Imagine esse planeta isolado, um ambiente denso e superlotado de pessoas produzindo níveis assustadores de entropia o tempo todo. Indivíduos obcecados por parasitagem de energia, completamente presos em tribalismos mesquinhos, travando guerras insanas por controle de fronteiras e de narrativas, enquanto destroem de forma superagressiva a profundidade lógica inestimável do próprio ecossistema. É uma fotografia inegável. Totalmente inegável. Fica a pergunta que não quer calar. Será que o nosso planeta Terra, operando exatamente da maneira como opera hoje, com todas as nossas crises, crueldades e essa cegueira constante diante das lógicas da vida, já não é um desses planetas inferiores de exílio? É de dar um nó na cabeça. Será que não estamos, neste exato momento, servindo de escola de reabilitação turbulenta para as mentes que uma civilização infinitamente mais avançada e ética se recusou a manter perto de si? Algo muito forte para pensar da próxima vez que qualquer um for ver o circo político discutindo sobre quem é o grande construtor ou o grande desconstruidor do mundo. Esse foi o nosso mergulho nas engrenagens ocultas da realidade de hoje. Até a próxima exploração.